nessa matéria, quer dizer que existe, ou existem as maiores confusões e a maior confusion. Porque a maior parte das pessoas falam das despesas da Câmara, mas não as conhecem. Mas não as conhecem tão bem como perceber. E por isso eu decidi este ano fazer uma coisa que entendo que é necessário por causa da crise, por causa de ser a primeira vez que a Câmara de Matosinhos tem questões relacionadas com a chamada Lei dos Compromissos, que foi, primeiro, tentar traduzir de maneira que eles entendam o que é o orçamento da Câmara. O que é que a Câmara gasta o dinheiro? Como é que a Câmara faz, digamos, o destino, qual é o destino das verbas que a Câmara recebe? Nós estamos a receber cada vez menos dinheiro, porque o IMT, o Imposto Municipal de Transações, caiu a pique. Não se vê em casas, o Imposto Municipal de Transações não tem a ver com venda de casas. Em termos de taxas de movimento, também há menos dinheiro, porque há menos construção, como vocês podem verificar, e era uma verba importante que a Câmara Municipal de Matosinhos também tinha, deixou de ter. E, portanto, a grande preocupação que eu tive o ano passado, na matéria de gestão, tive o ano passado, o ano passado foi mais importante, foi saber se o nível das nossas despesas para manter a qualidade mínima de serviços que a gente está habituado à prestar à população, se eram possíveis ou não face às receitas que eram expectáveis. Não sei se faço sentido. O sítio onde a Câmara gasta mais dinheiro é na recolha de resíduos. Só em matéria ambiental vai um quarto, mais de um quarto, eu diria 30%, de todas as despesas que nós temos de funcionamento. Depois temos despesas com o pessoal, como é evidente. Boa parte dessas despesas com o pessoal são com o pessoal que veio com o contrato com o Ministério da Educação das Escolas. Temos os jardins, o apoio social, enfim, todas as funções da Câmara. E a minha ideia é, por um lado, dar a conhecer a todos os cidadãos em que é que a Câmara gasta o dinheiro, para que os cidadãos comentem também se acham que as prioridades estão ou não estão bem definidas. E a seguir, procurar também que os cidadãos possam dizer o que é que faz falta no Conselho, de maneira a que, se houver capacidade de ter dinheiro para fazer ou ações ou obras, a gente saber qual é, para além da sensibilidade da Câmara, a opinião dos cidadãos. E, portanto, eu estou a tentar que no próximo mês de setembro, cada cidadão receba lá em casa, não é cada cidadão, peço desculpa, cada casa, e numa casa pode demorar vários cidadãos, receba lá em casa um documento que eu espero que seja o mais simples possível a explicar qual é o orçamento da Câmara, em que é que a Câmara gasta o dinheiro, para que o cidadão possa fazer os seus comentários. Chama-se orçamento transparente por causa disso. Também, se calhar, algumas perguntas sobre aquilo que nós entendemos, ou algumas coisas que nós entendemos que deveríamos ou não deveríamos gastar, para ouvir a opinião do cidadão, se deveríamos ou não deveríamos gastar o dinheiro em determinadas coisas. E terceiro, fazer a pergunta claramente ao cidadão, na sua opinião, em que é que nós deveríamos aplicar. Não é orçamento participado ou participativo, porque eu, francamente, tenho algumas dúvidas relativamente ao orçamento participativo. Na medida em que o orçamento participativo é pegar numa verba e agora digam lá em que é que quer gastar, vamos a votos para saber o que é que é. Não me parece. Parece, até porque também não é verdade, porque se imaginem que os cidadãos todos sugerem a mesma obra. Significa que o Presidente da Câmara estava cego e não a viu. Se fossem todos a sugerir a mesma coisa, mas mesmo se sugerissem todos a mesma coisa, é preciso fazer projeto, é preciso fazer, portanto, uma série de coisas, e, portanto, não adianta nada estar a pôr dinheiro no orçamento que não se gasta €1, porque enquanto se faz projeto, não faz projeto, só para não subscrever. De qualquer maneira, é muito importante que os cidadãos digam
que obras é que entendem que estão em falta. Nós temos vindo a fazer isso de outra forma, porque os encontros que eu tenho marcado com os cidadãos, com os agitados também destinam-se a isso, que as pessoas digam o que é que acham que deve ser alterado, o que é que se acham que o que estamos a fazer está bem feito, ou o que é que deve ser alterado. Só que esses encontros do agitado dos índios vão ser sérios como este encontro hoje, que está muito movimentado e com bastante gente, mas não é a população toda da Senhora do Lado. Não estão cá todos os senhorenses. Portanto, a partir de agora, todos os senhorenses vão ter a possibilidade. Quer saber qual é o orçamento que a Câmara tem, quer saber como é que a Câmara gasta o dinheiro, quer sugerir o que é que, na sua opinião, faz falta. E é isso hoje que eu, essencialmente, vim fazer, foi iniciar um conjunto de reuniões no âmbito desta busca de um orçamento transparente e participado, para que os cidadãos possam, se o entenderem, fazer as perguntas que quiserem sobre o orçamento atual, sobre a forma como a Câmara gasta o dinheiro e sobre aquilo que entendem que deve ser feito, portanto, o que é que, na opinião dos cidadãos, uma obra de coisas que os cidadãos acham que esteja em falta. E por isso, mais do que falar, porque a ideia não é falar, é pôr-se ouvir quem quiser falar sobre, interpelar o Presidente da Câmara sobre tudo o que entender nesta matéria, porque eu gostaria muito de poder chegar ao final deste processo com um orçamento que fosse o mais transparente e participado possível. Diz-me entender? Agradeço muito a vossa presença, fico mesmo muito feliz. E agora, Sr. Presidente da Junta, a palavra dos cidadãos, se o entender, quem quiser, custa sempre o primeiro, pode-se passar já diretamente ao segundo, porque eu sei que o primeiro normalmente é sempre muito complicado, mas quem quiser, faça o favor. Muito bem, só tem um critério, que é quem se inscrever tem que dizer o nome, porque eu sei que é um António, mas eu posso ir até ainda aqui. Agora, eu posso não me lembrar dos cidadãos todos e não gostava de ficar com essa mágoa. Diga, senhora, para ver. Em primeiro lugar, boa tarde. Quais são as principais dificuldades de orçamento da Câmara só? É uma pergunta, preciso eu. As dificuldades, neste momento, não são muitas. Porque a Câmara teve um problema no ano passado, que é suscetível de se repetir este ano. Para perceber, nós, no ano passado, em primeira parte do campismo das Geiras, tínhamos a proposta, inclusive, do comprador. A razão pela qual não se deu o parque de campismo é porque a nós interessávamos muito que aquele parque de campismo não fechasse. Fecharam todos os parques de campismo aqui à volta na área metropolitana do Porto. E o preço do parque de campismo, pelo qual íamos vender, era um preço em asta pública, obviamente, era o preço que tinha sido determinado pela Comissão de Avaliação e eram há cerca de 5 milhões de euros. Só que o senhor, já depois de ter apresentado a proposta para a compra, já depois de nos ter levado a inscrever o dinheiro em orçamento, no final do ano veio dizer que não tinha condições financeiras para fazer a compra que queriam fazer. Está resolvido devagarinho. Esse é o primeiro problema, foi o constrangimento de franqueza. O segundo tem a ver com o abaixamento das receitas. Porque, tirando o IMI, que a gente não sabe como é que se vai computar. Porquê? Porque nós ainda não temos notícia, nem conseguimos perceber como é que se vai computar a avaliação do IMI. Nós sabemos que os prédios vão ser avaliados, mas não temos a certeza que essa avaliação vai produzir um ou outro efeito. Tem um compromisso. Se a avaliação dos prédios que estão a ser feita atualmente conduzir ao aumento da receita da Câmara, a Câmara recebe mais ou menos 23 milhões de IMI.
Portanto, tirando o efeito do 23 vezes a inflação, que deve ser para 2 ou 3%, 23 mais 3%, a minha ideia é, no momento em que nós pressentimos e há um aumento efetivo da receita do IMI, é baixar a taxa do IMI para que esse aumento de receita não seja para a Câmara, mas seja para todos os cidadãos que já hoje pagam e façam entender. Não, agora era aquele senhor ali atrás, senão... Sr. Fernando Silva, mas deixe-me só concluir, porque eu ainda não concluí. E, portanto, isto para dizer que a única questão que temos, além disso, é que as outras receitas da Câmara estão a baixar. Faço-me entender? O IMI, o IMT, só o IMT este ano, acho que já perdemos 2 milhões de euros. 2 milhões de euros é muito dinheiro. Agora, o que a Câmara quer é manter o nível de qualidade de vida a que todos os cidadãos, mas porventura não dá para fazer coisas ou outras coisas que eventualmente se poderiam fazer. Eu gostava de fazer 2 perguntas e depois dar 2 ou 3 pequenas sugestões, também vou ser muito breve. A primeira pergunta era exatamente relacionada com o inquérito que vai aparecer em nossa casa para como é que depois esse documento é recolhido. Essa era uma primeira questão, porque eu percebi imediatamente que alguém vai andar por caixa de correio e meter esse documento para as pessoas preencher, só que se não houver uma fórmula qualquer de o recolher ou de dizer como se recolhe, 90% desses papéis ficam dentro de casa. Penso eu. A segunda questão que eu ia perguntar era se efetivamente o Governo Central retirou ou não os 5% do IMI. Porque, pronto, houve dúvidas e falta de clarificação do assunto, como ao costume, porque convém ao Governo instituído, que as coisas continuam assim muito confusas e muito... Essas eram as 2 perguntas que eu ia fazer. Agora ia de 2 ou 3 sugestões. Há 3 anos disse ao Sr. Presidente da Câmara que não devia, na minha opinião, investir mais em casas de bairros sociais. Felizmente foi isso que fez, de uma maneira geral, porque apostei muito mais na manutenção das existentes, porque me parece que o problema da habitação em Matosinhos está praticamente resolvido. Não estará a 100%, mas quase. Depois entendo que, em termos de orçamento camarário, deve-se dar prioridade absoluta, para além dos compromissos normais, diários e mensais, como o encargo pessoal e outras questões de manutenção, devia-se ligar objetivamente à manutenção. Isto é, preservar, limpar, reparar tudo o que seja possível. Por acaso estou a falar no meu caso pessoal, relativo a que pertenço, mas já há uns meses atrás, numa reunião aqui na Senhora da Hora, disse ao Sr. Presidente da Câmara a mesma coisa e para culminar, digo-lhe que continuo a apoiar, parece que está a fazê-lo, as empresas que querem criar postos de trabalho e rentabilidade do Conselho. Isso é importantíssimo. Claro que a coisa mais importante é impossível, quer levar o metro até ao Porto de Mar e sucessivamente, mas isso é, se calhar, neste momento, utopia, não é? Mas dentro disto, apoiar todas as pequenas ou médias empresas, como está, neste caso concreto, a Ramírez a fazer, e provavelmente outras, apoiar no sentido de transformar o Conselho menos pobre que aquele que ele está a ficar. Muito obrigado. É sempre bom e é de louvar iniciativas destas de vir à base, falar com as pessoas. E já agora queria dizer que a minha intervenção tem um bocado a ver com algum déficit que há. Não é nenhum pecado, mas é um déficit que existe. Falar menos de orçamento, porque não é questão de orçamento. O orçamento, depois daquilo que eu vou dizer, as consequências serão apresentadas pelo Presidente da Câmara que está aqui presente. Há questões que é evidente que faz parte da atividade da Câmara, que não tem a ver com os dinheiros que a Câmara gasta, mas tem a ver com a intervenção que a Câmara terá que ter para bem dos senhores. Por exemplo, nós estamos aqui a falar da Senhora Nova. Por exemplo, uma das questões que eu quero colocar é assim, era de bom tom e era um bom trabalho que a Câmara fazia, julgo que se calhar não tinha grandes gastos.
que era aqui o viaduto que está ali, na entrada para a Senhora da Hora, que devia ser criadas as condições, haver um movimento qualquer, no sentido de acabar com aquilo. Fazer ali uma rotunda à entrada, mas que fique mais limpa do que esta que está aqui, à beira da estação de Sete Vicas. Eu estou a falar do viaduto que vem da circunvalação para cá para dentro. Aquilo estorba-nos muito a fotografia. Será que... Pronto. Já percebi agora. Eu percebi, mas eu gosto bem de perceber. Tá. Eu sei que perguntei aqui para o lado. Claro. Mas aquilo, quer dizer, dá-nos uma fotografia. E queria dizer que, engatando aqui na Avenida Fábio Norte, aquela rotunda que se pretende que seja bem tratada, o que esta não está aqui à beira das Sete Vicas, que tem ali mato, toda à volta, e uma rotunda com mato não fica nada bem. Esta rotunda matada. Além desse problema, que também corta a visibilidade aos condutores, que passam ali e cortam um conjunto de coisas. Porque acho que era um bom trabalho, também na Avenida Fábio do Norte, colocar uma questão que já está lançada há muito tempo, e parece que à Câmara isso não custará muito dinheiro, que é um sensor de velocidade na Avenida Fábio do Norte. Aquilo que o carro entra e chega ali na beira de uma zona que é a meio mais ou menos, de um lado e do outro, que se acenda um semáforo que se passa ao vermelho porque o tipo ultrapassou a velocidade, que não parar. Não é uma coisa muito cara, é uma coisa que faz sentido ser colocado na Avenida Fábio do Norte. Porque aquilo é sempre esgalhar, até lá baixo ao corpo. Outra questão que eu queria colocar aqui é as zonas verdes, no seu conjunto, no geral, aqui na Avenida Xanana Guzmão, por ali fora, há zonas verdes que estão muito maltratadas. Aceitamos que estamos no verão, que estamos a entrar no verão, mas o verão até nem é nada desfavorável à Câmara ou à autarquia, porque chove, ensola, uma coisa dá para outra. Mas há falta de intervenção nos jardins, nas zonas ajardinadas, há muita falta de intervenção. Outras questões que era a Feira Velha. Eu vou aqui à Feira Velha, que é ali onde é que está o Instituto da CUF, que é bem para aqui, também para a beira das Sete Vicas. Assim. Ali temos um conjunto de problemas. Primeiro, há ali um estacionamento selvagem, que é onde é que era a Feira Velha. Criou-se ali um ambiente porreiro, um chão, com banquinhos, a malta chega ali e mete para lá carros a torto e a direito. Isto não pode ser uma terra sem dono, isto tem que ser uma terra com dono. É evidente que fechou-se agora o parque da Carboeira. Aquilo que estava aberto para os carros, para os carroceiros, continua aberto no lado da zona da Fábio do Norte, da empresa Fábio do Norte. Mas o facto é que no outro lado continua-se a pôr a monte de carros à bala. Sr. Presidente, o Instituto CUF veio para ali. Foi-lhe criado, e julgo que foi pela autarquia, um parque com infraestruturas. O Instituto CUF não usa o parque. E ainda pior do que isto, fecha-o a cadeado que não permite que ninguém estacione. O Instituto CUF não manda aqui. Não é bem assim. Mas depois explico-lhe. Eu sou capaz de estar a lembrar num erro. Mas quero dizer uma coisa. Um cidadão da Senhora da Hora sente muito mal que chegaram aí, tem uma rua que é estreitinha, carregada de carros por lá fora. Tem um parque ali preparado para receber carros, está fechado, ao quente. Tem um espaço verde com banquinhos e tudo, carregado de carros. Porquê? Uma coisa que se me apercebi, já recebi, porque eu já lá estive em tratamento, pessoas que vão para lá disseram, eu não tenho o parque aqui metido dentro, tenho que pagar. É evidente que não quero mais ninguém vir para aqui. Isto é complicado. Isto tem ordem de ter. Por isso, gostaria que me desse a explicação, que eu não quero ser labaredas de coisas, mas quero saber, já que agora está cá, quem sabe. Gostaria depois que me informasse sobre isto. Outra questão também que está colocada é a zona das Sete Vicas, a zona das piscinas, quando se fez ali a A4, esta autoestrada, aquela zona continua a ser um degredo, uma zona muito feia, maltratada, e as pessoas que lá moram têm direito a ter uma coisa mais civilizada. Está a falar das Sete Vicas da zona da piscina. Sim, senhor. Mas as pessoas têm direito a ter uma parte mais civilizada e não andar com o secreto na boca sempre. Então, agora no verão ainda vai lá, não vai, mas quando chega o inverno aquilo é uma desgraça. É muito complicado. Está a falar da zona junto à autoestrada. Junto à autoestrada. Está ali tudo mutilado. Eu sei que conheço bem. Pronto, e faz-se lá coisas que não se deve. Sim. E o ambiente até ajuda que se faça. E este é que é o grande problema. Conheço bem. Outra questão é
era colocar o seguinte, Sr. Presidente, há outras questões que eu acho que a Câmara não tem gasto a fazer com isto, mas até já esteve a intervir diretamente na Metro. Hoje andámos aí com a Metro outra vez às costas, uns a insultar-se aos outros. Eu só queria colocar uma coisa. Nós temos um problema com a Metro. Nós, na Senhora da Hora, continuamos a ter um grave problema com a Metro. Eu sei que vai ser a linha que vem de Matosinhos que vai até os Casais João, isso é quase como dizia este. Isto já começa a ser uma miragem quase, mas eu acredito nisso, mas é muito longe a vinda disto. E a estação do metro da Senhora da Hora continua a ser uma paragem de autocarro, que tem menos opções, se calhar, do que algumas paragens de autocarro. Isto aqui para comprar bilhete é uma coisa incrível. Quando há aqui movimento, nós temos uma máquina lá, temos que atravessar para o outro e buscar, porque tem notas e no outro não há notas. Numa estação interface, isto é uma coisa feia. Com o inverno e tudo, isto é uma coisa má. Sem casas de banho, isto é uma coisa péssima. Bem à junta a fazer necessidades. Ou então vão ao café, pagar um café ou beber uma água para ir fazer necessidades. Isto não faz sentido. E continuamos a bater nisto. Outra questão que não é do pôr de parte. O Sr. Presidente da Câmara, o Executivo da Câmara, quem está a gerir a Câmara também deve sentir um problema dos senhorenses, matosinhenses e gente que até vem de fora. O acesso ao Hospital de Lisboa. Sr. Presidente, você já ouvia descer, eu ia a subir. Por acaso ainda tenho uma boa caixa dela a subir e o senhor vinha a descer, eu também não gostava muito. Por acaso, se fosse ao contrário, eu ia dizer, então custa ou não custa? Mas não, você vinha a descer, eu ia a subir. Subir aquela colina até lá acima, há pessoas que vão para lá tratar-se, já estão a fazer um trabalho pulmonar para ver se resistem. Já vão, quando lá chegar acima, se resistiu, não morreu. Mas isto é complicado. E acho que este serviço não pode, a Câmara não pode fechar os olhos. É um serviço que, não sendo diretamente pela Câmara, é uma exigência que a nossa autarquia tem que ter perante quem tem a obrigação de fazer isto. Eu acho que isto é importante. O barracão aqui do metro queimou, ardeu, não morreu lá ninguém. Mas há a promessa que ia ser ali reconstruído como uma coisa que pode ser um espaço cultural, porque não até um bom, como já teve antigamente, um bom quiosque ali, com uma coisa ótima, que faz sempre, dá um aspecto sempre muito bonito, junto a uma estação de comboio, no metro, ter aqui um quiosque bem apetrechado, com um cafezinho, mas que se aponha ali aquilo, que seja reconstruído naquele local. Isto para não falar que temos o depósito, que não tendo manutenção, um dia há um desastre. Aquele depósito é. Mas ninguém quer que ele saia. Aquilo faz parte do postal da Senhora da Hora, da cidade da Senhora da Hora. Manter o depósito, manter ali uma parte reconstruída da estação de Carreiro, eu acho que isto era de bom tom. Não é pedir muito. Agora, por último, só para dizer ao Sr. Presidente da Câmara, diga-me aqui, já agora, o que é que o senhor pensa, se é que pensa como eu penso, esta questão dos mega-agrupamentos. Mega-agrupamentos. Dado que o senhor, a Câmara é responsável pelos agrupamentos. O que é que o senhor pensa sobre isto? O que é que pensa sobre a questão da reorganização, que é sobre o poder democrático, o poder local democrático? O que é que pensa sobre isto que eles querem fazer? Muito bem. Ok? Já acho que dei algum serviço para trabalharmos. Muito bem. É para discutir. Mais alguma questão? Quer para o Sr. Presidente da Câmara depois responder entre três? Eu queria falar. Queiroz. Muito boa tarde. Sou João Queiroz. Aqui há tempo, não sei como li, ouvi, não sei, que a Câmara acabaria com o serviço de limpeza, deixaria de ser a Câmara a fazê-lo, entregaria a privados. Não há parte, muito sinceramente, gostava mais de serviços de limpeza quando eram feitos pela Câmara do que privados. E que o pessoal do serviço de limpeza passaria para jardins e coisas no género. Ora bem, este Conselho, até porque eu posso me considerar um cidadão deste Conselho, que eu conheci numa freguesia e vivo noutra há 66 anos que cá estou,
foi um conselho bonito em questão de jardins, muito bonito. E deixem-me dizer, não é saudosismo, no tempo de outra senhora, por acaso também era muito bonito, aí havia perigo. Isto não é saudosismo. Hoje, os jardins é um pequeno problema. É um pequeno problema, acho que estão maltratados, acho que andam um bocado à balda, porque também estão entregues a privados, e eu continuo a dizer que quando era a Câmara funcionava melhor. E eu estive muito metido no meio para saber estas coisas. O que é que acontece? Deixe-me ir à minha quinta. Agora vou à minha quinta. Eu vivo na urbanização das Sete Bicas, Barranha. Em determinada altura, todos nós nos cotizávamos para tratar dos jardins. E aquilo, com uns a pagar, outros a não pagar, mais ou menos ia andando. Hoje, houve, aqui há tempos, uma intervenção, julgo da Junta, não sei se da Câmara, foi da Câmara, e num pequeno bocado. Não é a crítica que eu faço, porque acho que não é assim, e aqui não é para estar a passar o enxurrão a ninguém, mas o que é que dizem as pessoas? Interveio-se naquilo porque era da responsabilidade da cooperativa. E o resto, que é da responsabilidade dos moradores, não se intervém. Ora bem, eu acho que aquilo era fácil. Era fácil, já que a Câmara tem os meios humanos e os meios técnicos, mecânicos, era fácil chegar lá quase que arrasar todos aqueles arvoredos e deixar em relva, porque aquilo nesta altura estão matas autênticas. As pessoas, por mais que se lute, e eu ainda luto por isso, não querem pagar. O que dizem é a Câmara que o faça, porque a Câmara cobra-nos o IMI, cobra-nos não sei o que mais, cobra-nos nas águas, na luz e não sei o que mais, cobra tudo e mais alguma coisa. E dizem isso. Não é? E nós temos dificuldade em que as pessoas contribuam para a manutenção daqueles jardins. Eles são muitos, depois acontece uma coisa horrorosa, é que uns estão mais ou menos arranjados, outros dão uma vergonha. Isto vai mais ou menos, não é só para a minha quinta, é para as outras quintas todas, deste concelho, porque eu sou deste concelho e estou na Serra da Hora. Era preciso, Sr. Presidente, que a Câmara pusesse uns ramos de flores, umas jarras com flores nos nossos jardins, para esta cidade ficar bonita, porque ela é bonita. Muito obrigado. Acho que já são três questões, aliás, não são três questões, porque eu acho que algumas pessoas monopolizam as questões todas. É a única crítica que eu vou fazer ao Manuel Almeida. É que, repara, é assim, eu gosto muito das pessoas todas e gosto sempre de falar com o Manuel Almeida, mas gosto de dar a oportunidade também às outras pessoas de fazerem questões. E quando o Manuel Almeida traz aqui a cábula. Eu dei metade do meu tempo. Então eu vou me chatear consigo, caralho. Pronto. Não, mas tudo bem. Agora, isto é só para explicar que fazem muitas perguntas, depois eu para responder e gostava de dar a oportunidade às outras pessoas também para falarem. Agora, as coisas só pensar que os jardins é muito simples, eu expliquei há pouco. Vou explicar com uma coisa que talvez ninguém entenda. Eu não sei como é que a legislação se aplica nos sítios. Não sei mesmo. Mas em Matosinhos, a lei dos compromissos foi levada a sério pelos serviços. E no edifício 4 de Março tem uma reclamação, a que eu hoje estive a responder de novo. Diz, não percebo porque é que há não sei quanto tempo anda aqui a dizer que temos as luzes apagadas e não há substituição das lâmpadas. E eu tive que explicar ao senhor, que vou explicar aqui, é que nem o Presidente da Câmara pode mandar comprar lâmpadas se os serviços entender que, do ponto de vista da lei dos compromissos, não é possível comprar as lâmpadas. Porquê é que os serviços entendem que não é preciso comprar lâmpadas? De acordo com os serviços, há muitas cidades que estão a apagar a luz para poupar energia. Logo, lâmpadas não é coisa prioritária. E Sr. Manuel Almeida, eu posso me rir, posso chorar, posso ter a reação que quiser. Há uma coisa que não posso é forçar o braço. Quem me responde assim, para dizer que acho isto muito disparado. E
quem sofre as consequências não é o funcionário que escreveu isto, é o Presidente da Câmara, que não há sido uma opinião disto. Sobretudo quando a Câmara diz que não tem problemas financeiros. Porque a porcaria da lei dos compromissos obriga-nos a ter em conta apenas 3/4 das nossas receitas. Percebem o que eu quero dizer? O Presidente da Câmara não tem dinheiro para fazer coisas, mas caramba, para isto, que diabo, não falta dinheiro, faço ideia disso. Agora, é a mesma razão pela qual ainda não adjudicamos a conservação dos jardins. Está o concurso pronto para adjudicar desde sempre. Tivemos um problema, também vos quero explicar, é que parte dos concorrentes vieram com preços que nem a água que havia de regar os jardins pagava, faço-me entender ou não. Se a gente lhes adjudicasse, já percebi que no mês seguinte, ou nos 2 meses ou 3 meses, ia andar com um braço de ferro, porque eu não ia fazer, que não ia receber dinheiro suficiente, porque não cobrava dinheiro suficiente para a manutenção. E, simultaneamente, tivemos problemas com a recolha do lixo, porque a única zona que era da Câmara estava com problemas de reparação das viaturas, por causa da porcaria da lei dos compromissos. Não sei se me entendem. Devem dizer que o recolher do lixo não era fundamental, portanto não fazia sentido reparar os carros. E a única forma que a gente teve de resolver o problema foi a única parte que faltava da recolha, que era Matosinhos, o resto já estava de entrega. Foi entregar a sua para as ruas, porque tenho uma excelente relação com as pessoas que estavam a fazer e fazem esse serviço. Mas vamos livrar, pelo menos, esta brincadeira, que eu acho que é uma brincadeira de mau gosto, de à peça não há carro, à peça em carro não há mecânica, à peça em carro e, portanto, os carros de lixo. Portanto, esse constrangimento foi resolvido e pegámos no pessoal que estava afeto a este serviço e aqueles que entenderam e que têm capacidade de dar uma luzinha nos jardins, porque afinal trata-se mais de cortar ela do que outra coisa. Os jardins sempre foram dados fora, e eu sei bem porque eu fui o autor da estratégia e uma da parte dos jardins concertei. Porque eu sou vereador do ambiente, já antes da Presidente da Câmara era vereador do ambiente. E boa parte do jardim, Carriçal, todos os jardins, a maior parte dos jardins que estão aí, fui eu que os criei. Tirando os jardins das cooperativas, que obviamente, e o das organizações, que isso foi cada organizador, mas os jardins públicos, a maior parte deles foi eu que incentivei. E sempre foi, o tratamento desses jardins sempre foi em regime de prestação privados, pequenos empreiteiros, pequenos serviços, pequenas empresas que dão emprego a muita gente. Acontece que, desde o ano passado, nós decidimos o contrato com uma, portanto, que era preciso renovar os contratos, era descumpridos, não deixam. Acho que vai estar resolvido a partir, mais ou menos, deste mês, porque eu vou-vos dizer uma coisa, eu hoje estive a dizer o seguinte à minha equipe, hoje tratar das coisas autárquicas é quase como fazer uma prova de 10 mil metros, com o ritmo de quem corre os 100 metros e num colete de forças. Não sei se vocês entendem, porque a legislação são doidos, está tudo doido, a palavra está tudo. Mas lá nós chegar, temos mais paciência, mais determinação, mais organização. Para há uma coisa que eu quero dizer também, e vamos fazer uma cooperativa, que é, a Poça também pode dar uma ajuda, porque temos que seguir o exemplo das zonas mais dinâmicas. Eu hoje fui ver um sítio com o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Presidente da Cooperativa que tem problemas. Mas, criado, porque é que a gente toda que mora ali não se organiza, não é difícil, para, num sábado, resolver o problema localmente e manter. E eu já me disponibilizei até para dar o exemplo para ir fazê-lo. Ou eu fazê-lo com eles, para a população também perceber que, mais do que dar a vida, é preciso ter iniciativa. Porque as coisas que são públicas não são da Câmara, são públicas. Públicas significa nós, os nossos moradores do cooperativo, dos moradores da organização não são da Câmara. Faço-me entender. A Câmara não existe. Existe são as pessoas que a instituição serve. E às vezes é preferível ter a disponibilidade, acho eu, de, perante um problema momentâneo que nós tenhamos a ter, de dar uma mão, do que ficarmos no lugar toda a vida. Só ficarmos no lugar toda a vida quem não tem capacidade nem educação. A minha logo, à beira da minha porta estava um bloco. Que diabo, eu cortava a erva do jardim. Quando morava numa casa no jardim, não sei se me dava um prazer muito grande. Não é porque agora a Câmara tem que ter serviço de plástico consumido. Mas numa circunstância excepcional é mais fácil dar uma mão do que passar a vida a reclamar. Faço-me entender agora. Os jardins sempre foram mantidos externamente, estás a ver ao Câmara? Nunca foram da Câmara.
dizes quais são os jardins que queres, dizes que pessoal tens para os teus jardins e dizes que agora não há mais pessoal ou não tratam de forma que não há jardins. Não há outra forma, não há jardins, ou há pessoal para bater os jardins, também não há jardins. Estamos num constrangimento que vai ser ultrapassado e o Queiroz, e vocês têm toda a razão para os jardins, estão muito mal por todo lado. Mas essa é uma coisa que se ultrapassa. Infelizmente a gente tem que cuidar apenas de concentrarmos em defender aqueles espaços que, se nós os deixarmos estragar, depois vamos gastar o dinheiro para compor. Não sei se me entender. Em Casa Luz, não é só cortar para que eu fique direito. Há espaços que, se a gente os deixar estragar, depois para o compor vai ser muito mais caro. E é aí que nós temos concentrado a nossa atenção. Mas, ouçam, o país está com dificuldades, mas eu acho que nós vamos ultrapassá-las todas, porque felizmente a Câmara de Matosinhos tem saúde financeira, vai continuar a ter, não é por causa de 4 ou 5 meses em que houve problemas que decorrem daquilo que eu disse há bocado, que as coisas se irão prejudicar. Depois, o Governo de facto está a ficar com os 5% de mim, sei se quer saber, o que é uma coisa notável, poder pelo menos, mesmo que admitindo que este trabalho está a ser feito, vai dar mais dinheiro às câmaras. Então, em vez de ficar com os 5% de uma vez, ficar com os 5% quando a Câmara recebesse o dinheiro. A Câmara ainda não recebeu nenhum, já está a pagar, mas isto é a forma de fazer do atual Governo, que, do ponto de vista da educação, na minha visão, é completamente absurdo. Quanto ao problema da habitação, eu gostava de dizer que já está resolvido. O problema é que, à medida que há gente que vive em piores condições do ponto de vista financeiro, a resposta da habitação é cada vez pior. Hoje, os problemas que nós temos não têm a ver tanto com a existência de barracos, nem de ilhas numerosas, tem a ver, sobretudo, com pessoas que não têm dinheiro para terem uma casa em condições, embora não haja nenhum programa que permita resolver esse tipo de situações. O único programa que permite ajudar as pessoas é o programa que a Câmara criou, e a única Câmara que tem, que é pagar 100 euros, 125 euros para ajudar as pessoas. Ainda hoje houve um incêndio em Matosinhos. Eu fui ao incêndio, de repente estava a senhora da casa ao lado, muito mal, porque estava com, quer dizer, que a casa quase perdida, uma pessoa pobre, costareiros, e a senhora estava a dizer, pois, está a ver, eu fui há muitos desabitados, e quantos, e não resolveram nada, e o meu colaborador que estava comigo ligou e disse, olha, não, peço imensa desculpa, mas a senhora acabou não, decidiram há cerca de uma semana que a senhora ia ter direito a 120 euros por mês para ajuda do pagamento de renda. Estes é que são os apoios que a gente pode dar. Claro que há quem diga que possa ser discutível, mas eu vou manter isto até poder, porque seja deixar de... São 600 famílias hoje que estão a viver em casas decentes porque a gente está a apoiar. Ainda há problemas. Agora, eu não sou a favor de construir mais habitação social. Eu sou a favor de programas como este. A gente ajuda enquanto as pessoas precisarem, e se precisarem, a manter, porque... E até tenho pessoas chateadas comigo. Um amigo meu que está chateadíssimo comigo porque de uma casa que eu conheço há tantos anos, é meu companheiro de jornada há tantos anos, é reformado, só que a reforma dele são o suficiente para fugir aos critérios, porque eu não posso impor, dar uma habitação social a quem ganha mais do que um determinado X. Não sei se me entender. Portanto, quem pode pagar, ou quem vai para a habitação social, sujeito a pagar uma renda elevada, não lhe posso abrir uma habitação. E essa é uma regra. Só que a pessoa não percebe, e como você sabe, a política depois, há sempre quem vai lá dizer, está a ver, a regra é uma lenda, mas isso que eu quero dizer, é um preço que a gente paga e eu pago convosco. Quanto às empresas, eu quero dizer que situo-me, há várias, então o mais esforço que eu estou a fazer é tentar que as empresas venham para Matosinhos, e temos uma que espero que rapidamente comece a construir, foi muito difícil, porque outras pessoas lutaram até à exaustão para que ela fosse para o outro lado, que é o CEIA, mas que vai para Matosinhos e que finalmente está do outro lado. O viaduto na Almeida, estou de acordo consigo, mas o viaduto não se resolve sozinho. Ele veio a começar a escuta do Porto, um projeto que era para conseguirmos transformar-se em população. Temos dizer que o projeto teve tanto sucesso, conseguimos que os fundos comunitários disponibilizassem 10 milhões de euros para a coisa, que era para o ranking entre Baixo Mar
e aqui o nó, portanto, do Estrela, mas a incompetência da Junta Metropolitana foi tanta que tivemos que abandonar o projeto, porque até hoje não há projeto feito. Faço-me entender. Uma vergonha, mas ouça, é uma vergonha que eu já denunciei de todas as formas e feitios e nem na comunicação social bem. Porquê? Porque deve ser dirigido contra alguém, deve ser alguma faca sagrada de alguma coisa e, portanto, não adianta o Presidente da Câmara dizer que é um crime termos deixado de fugir 10 milhões de euros. Posso dizer que já disse isso várias vezes, não adianta, não vem nada nos jornais, como se a renovação da circunvalação. Em facto, a Câmara do Porto e de Matosinhos terem perdido 10 milhões de euros fosse uma coisa menor. Isto é um crime que nunca mais acaba, está de acordo? Tenho denunciado sempre posso. Bom, na Feira Velha, eu fui ver este, acho bem que este é o tipo de assunto. Eu vou dizer que estou muito satisfeito com a visita, porque hoje não visitei aqui o Sr. Presidente da Junta e cheguei à conclusão que a Sra. Laura está muito bem pelo número de problemas que me contaram. Eu dizer que estou profundamente satisfeito e com o que existe no problema das zonas verdes. Acho que estamos a conseguir uma qualidade razoável. Teremos sempre um problema razoável. O da Feira Velha é desses problemas que temos para resolver. Não pense que a culpa é do que eu vou dizer. O Instituto pediu que a Câmara arrendasse aquilo que eles usarem como parque de estacionamento para os clientes. Ok? E foram eles que fizeram as infraestruturas para preparar a parque de estacionamento para os clientes. E a Câmara achou muito bem, porque aquilo não ficava de nada. Aquilo ia, se nós fizermos aquilo que o parque público vai servir a quem? Os clientes do Instituto, não é? E portanto eu não vi razão para não arrendar aquilo, nem sei, até porque o preço simbólico não importa. Só que, em determinado momento, o que acontece é que o Instituto verificou que tinha mais problemas do que aqueles que resolvia com a utilização do parque. Porque a disciplina das pessoas é sempre uma coisa complicada. Então, pediu à Câmara para voltar a fazer o parque. Está a ver? E eu, o culpado sou eu, perguntei aos serviços, mas eles chegaram a pagar alguma vez o arrendo daquilo, já agora gostava de saber. Por causa disso, a informação nunca mais teve retorno. Percebe o que eu quero dizer? E hoje, e vem o Sr. Presidente da Junta, levou-me lá e ele teve a oportunidade de refrescar o problema e perguntar aos serviços como é que é. E, portanto, o que eu já disse ao Sr. Presidente da Junta é que, em colaboração com os serviços, a gente vai lá tirar os cadeados e a Junta gera aquilo e vamos tentar no resto da feira pôr uma mudação, porque também a imaginação é muito, a rapaziada gosta de levar aquele ponto do carro lá para cima da feira, porque só não estaciona o carro na mesa onde come, porque a porta não dá e pela janela também acho que não consegue pôr, porque senão o pessoal até para dormir, não sei, alguns até acham para ir, se pudesse levar para o quarto para dormir, é uma coisa vergonhosa, porque as pessoas têm que perceber que uma cidade tem que ir para não é para ir mesmo, tem à portinha de cada um, ou seja, não há problema nenhum, está resolvido, e agora é que o Sr. Presidente da Junta está com essa competência. Quando há 7 picas, temos ali um problema maior, que é este. Intervir até daquelas coisas que custa dinheiro, ou não, quer dizer, eu vou explicar porquê. Se aquilo se puder lá fazer um aproveitamento, é preciso que apareça alguém interessado em fazer aquele aproveitamento. Sim, e eu já tive a oportunidade, numa outra ocasião, que a Sra. Glória, até com o Sr. Presidente da Junta, encontrei alguém que queira fazer aquele aproveitamento. Que é uma pena, que tem lá uma infraestrutura, que é uma piscina, que apesar de ter passado 3 ou 4 anos sem, 3 não, já foi mais um bocadinho, aí 6, sem estar a ser utilizado, na minha opinião, ainda deve estar com capacidade de ser reaproveitado. É uma peninha, quer dizer, não haver um aproveitamento daquilo agora. Não é a Câmara que pode fazê-lo. Tem um problema que ainda ninguém viu e tem que ser visto. Se é possível fazer o que se quer lá fazer do ponto de vista urbanístico. Não é do ponto de vista da Câmara deixar, que a Câmara deixa de certeza. É do ponto de vista das estradas de Portugal não terem uma limitação e não estar abrangido pela limitação do que é que se pode fazer à beira da autoestrada, faço-me entender. Porque se não se puder lá fazer nada, a única coisa que a gente pode fazer é pegar aquilo e por lá era. Portanto, o que eu fiquei a fazer com o Sr. Presidente da Junta, já fiz aos serviços, é ver qual é, e depois temos que ver de quem é. Porque aquilo era assim, aquilo era da cooperativa. Quando a cooperativa construiu o arruamento, não sei se ficou definido quem era aquilo.
E, portanto, mais certo que aquilo agora seja do domínio público por ausência de legitimidade corporativa que existe pelo legislador. Fiz-me entender ou não? Porque verdadeiramente aquilo não está em lado nenhum registado. É uma res nullius. É um baldio que não pertence a ninguém. Pertenceu à cooperativa que fez lá umas obras e aproveitou aquilo enquanto entendeu, e bem, na minha opinião, muito bem até. Mas agora que a gente quer resolver, tem que ver quem é. Mas não se preocupe, eu não penso que isso é agora. Eu vou escutar. Sabem o que é que eu assinei hoje? Já que tentei isto, sabem o que é que eu assinei hoje com o gabinete? A escritura de justificação notarial da posse, isto é, de facto, da Câmara de ser proprietário de um imóvel que a Câmara comprou há 60 anos a uma entidade pública que pagou, mas não há escritura, não sabe onde é que está a escritura há 60 anos. Se alguém pensa que estes euros, como é que tem agora, 60 anos na Quinta da Conceição. Hoje, que assinaram, vai agora publicar uma edital dizer que é para ver se ninguém supõe. Imagina agora que há um cidadão que diz: não, a Quinta da Conceição é minha. Percebe o que eu quero dizer? Há 60 anos. Não penso, estas coisas às vezes têm isto por muito boa vontade, sabe o quê? Enfim, não vale a pena, se não fazíamos teoria geral da administração pública e daquilo que é de todos e perdia muito tempo. Quanto ao Hospital Pedro Pereira, inteiramente de acordo, mas o problema é este, meu caro. Deixe-me só dizer o seguinte: quando foi no âmbito do anterior governo, nós tínhamos uma solução. Mudou o governo e com a porcaria da crise, quaisquer 500 mil euros, que é que custa a solução. Agora, temos que fazer o combate, temos, João Manuel, mas em termos de acordo. Só a Câmara só ainda não conseguiu ter sucesso nesse combate, porque, entretanto, a crise deu cabo de tudo, ou muita coisa. A Câmara já teve a solução, já houve 3, e a Câmara já optou por um. O Hospital já optou por uma, veio a crise, e agora o Hospital, de certeza, que diz que não tem dinheiro para materializar e que não lhe dão autorização. E eu até aceito que, nesta altura, por lei dos compromissos que eles também têm, não deve ter dinheiro para mandar que consegue, mas temos que, de facto, tentar. Se há tanta coisa que é prioritária, aquela que é de certeza. Aliás, eu não entendo sequer já agora. Isto é, enfim, como é que é possível fazer um hospital daqueles e criar aqueles acessos? É mesmo. E atenção, quem pôs o hospital nem foi o Ministro, nem foi o Presidente da Câmara. Quem fez aquela porcaria foi o gajo que devia ter pensado, que era arquiteto, e que devia ter pensado que estava a fazer aquilo para as pessoas. Não vale a pena porque o hospital é muito bonito. É de facto. Mas porra, podia ser mais um bocadinho, ser mais eficiente. Percebem o que eu quero dizer? E também não dá para entender como é que tantas administrações que por lá passaram e já fizeram tantas alterações no hospital e não resolveram pela porra. A Câmara nos esteve quase a conseguir. Foi a porcaria da crise e ficou. Epá, podem dizer: olha, você não conseguiu, pois, eu aceito. Tenho que dar um palmatório, não vale a pena, mas pelo menos a meu benefício está uma crise que, na altura, ou nos tempos, não existia. Quanto à estação de metro, é a mesma coisa. Se for na Almeida, quando eu estava convencido que havia obras a fazer nos próximos anos, não fazia sentido a discussão entre nós. Eles iam substituir a estação quando? Agora, tem toda a razão. Eles vão ter que decidir alguma coisa ou outra, porque aquilo não sabe. A mesma coisa se passa quanto aos mega-agrupamentos, deixe-me dizer, a minha opinião é conhecida, é contra, mas, aliás, eu acho que neste momento estamos a ver aquela parte da história que é atrás de mim há quem bom me fará. Não sei se me entendeu quanto aos mega-agrupamentos e a relação dos professores e essas coisas. Atrás de mim fará quem bom me fará. Meu caro, eu sou Jorge Sousa e sou membro da Assembleia de Freguesia e meio por mais. Já foram levantadas aqui muitas questões, eu não queria ser repetitivo, mas gostava de deixar focar isto. Não sabia o lado de boa gestão do Executivo Camarário de ligar a questão dos arranjos, da conservação dos jardins, para a Junta de Freguesia, sabendo nós que a proximidade, além de gerir melhor, consegue gerir mais barato. Primeira pergunta que deixo. A
segunda questão tem a ver se a Câmara, se o Executivo já se debruçou sobre o problema do cemitério. Sabendo nós que o cemitério está a atingir a sua capacidade, não sei se é correto, capacidade máxima. E, portanto, dentro de alguns tempos vamos ter um problema, como há lugar para os fundos que vêm, naturalmente, a ver aquilo da freguesia. E gostaria de reforçar a questão da extensão, não da questão dos quartos de banho, que é importantíssima, que é uma questão premente aqui da freguesia, mas a questão da estação velha, do barracão e da cisterna de água, que já veio aqui falado, mas queria frisar, está no estado de evolução de qualquer bem, pode haver até uma situação de ocorrência com consequências graves. E é que a questão não é apenas estética, tem a ver também com a memória da freguesia local, que senão qualquer dia somos exatamente como qualquer outra freguesia, como qualquer outro local, como prédios, museus, como e eu acho que a perda daquele espaço é importantíssimo aqui para os habitantes da freguesia. Quanto não queria também deixar de passar em claro, porque esta questão do orçamento participativo, enfim, é uma questão de semântica, é uma questão do Bloco de Esquerda, todos os anos apresenta ao Executivo da Câmara e satisfaz muito o primeiro passo nesse sentido, porque a informação, a formação, trazem a participação, está aprovado que trazem os cidadãos a participar, a debater. A falta de informação, o fazer as coisas nos gabinetes com a porta fechada, é claro, efetivamente, as pessoas se afastam do político, se afastam da causa do bem comum. Carlos Araújo, eu queria fazer uma sugestão e um pedido quase de exigência. A sugestão é esta. Eu sou um daqueles que fiz parte de um grupo que aqui há uns anos, dentro desta sala, discutimos a implementação do metropolitano na Senhora da Ordem. E nós defendíamos que o metropolitano, desde as 7 Picas até à ponta do Cuco, devia ser subterrâneo. Se está ultrapassado, de qualquer forma, o que nós temos nesta altura é duas cidades da Senhora da Ordem. A Senhora da Ordem Leste e a Senhora da Ordem Oeste. Porque para passar de um lado para o outro, todos nós sabemos, é evidente que o tempo não é de grandes despesas. A sugestão é que, quando haja disponibilidade financeira, se pense ou em túneis ou em rotundas. E não venham dizer que não é possível fazer rotundas, porque elas já existem. Rotundas de ruas a cruzarem-se com a linha do metropolitano. Elas existem cá na Senhora da Ordem. Não sei porque é que não podem existir na Avenida Francisco Manuel. Portanto, esta era a sugestão. Pensar-se em criar só uma cidade e não duas cidades, que é o que nós temos. A segunda questão é um pedido, quase uma exigência, porque é um problema de saúde pública. Também na Avenida Fabril do Norte, no sentido norte-sul, portanto, quem vem de Ináqua para cima, antes de chegar ao cruzamento com a linha do metropolitano, quando chove, por problemas de saneamento, aquela rua fica completamente alagada, com um cheiro horroroso, nauseabundo, de fossas. É uma coisa, a água chega a cobrir os sapatos. Dizem os moradores daquela zona que isto só começou a surgir após as obras do metropolitano. Não sei se cortaram ou se criaram muros ali, não sou engenheiro, nem me compete a mim estar a dizer isso. O que me compete dizer é que, efetivamente, é um problema de saúde pública. Assim como na zona do Centro Social Longe, desde que há 2 ou 3 anos fizeram o saneamento, dependendo dos ventos, há também um cheiro de fossas que é terrível para todos os moradores que lá estão. Portanto, eram estas duas coisas que eu gostava de comentar. Mais.
queria sugerir, se fosse possível, uma nova rotunda, já que se fala em tantas rotundas, e elas até dão resultado. Aqui a rotunda dos 4 caminhos, quando foi feita, por acaso foi feita com cabeça de tronquimento, e eu penso que também poderia surgir na parte de cima, que é a Avenida Manuel Quinto Azevedo com a Estação Beira, precisamente que dá cruzamento para Custóias. Também poderia haver possibilidades de haver uma rotunda à dimensão do cruzamento que estou convencido que os arquitetos e os engenheiros eram capazes de fazer alguma coisa nesse sentido. Quanto aqui ao método, uma vez que o rebaixamento não foi possível, na época, poderia-se. Mas qual foi a pergunta? Não nos parece mal? Como? Não podia ser rebaixado. Quanto a mim, foi uma obra, uma oportunidade perdida. Até porque se nós virmos que entre a GNR, a antiga GNR, e até ao viaduto, tínhamos precisamente 2 passagens. Que era, na GNR, tínhamos o viaduto e tínhamos a passagem no viaduto junto ao Centro Comercial Londres. Tanta coisa com a linha do metro, só criaram aqui um túnel. Porque esses 2 já existiam. Gastaram 600 mil contos, não em euros, contos, aqui neste viaduto. Que se a gente vir bem, o túnel que se fez na GNR, onde era a GNR, com este túnel que fizeram aqui, trazendo quase até à estação antiga do Senhor, por baixo. Mais uns metros estava feito o metro por baixo. Mas já que não foi feito e agora muito menos vai ser possível por causa dos dinheiros, eu gostaria que se houvesse uma possibilidade de transformar o paralelo em relva, porque, por exemplo, ali à beira do aeroporto, aquilo dá muito bonito, a relva dá outra visão na centralidade. Tirar o paralelo e criar aqui esta zona aqui por cima, relva, acho que criar outra visão, porque uma pessoa quando vai ao aeroporto, para não falar à beira do Pedro Esparto, que há relva também ali, mas ali fica uma zona mais declinada. Mas no aeroporto, aquilo parece mesmo alcativo, uma coisa de luz muito bonito. Claro, com muita avenida que era necessário. E quanto ao Carriçal, também gostava que fosse possível, aquele riacho que passa dentro do Carriçal, que tivesse uma intervenção impecável. Pronto, já há um tempo estiveram lá a fazer com uma pá escavadora, fizeram o buraco para fazer a água correr das nascentes. Eu acho que era possível, que eu até já falei com o Sr. Valentim, que era possível criar ali mesmo uma coisa porreira, no sentido de criar mesmo pedra, granito, cascalho, assim, e criar umas condições, até para limpeza, pôr umas marilhas, fazer a água passar por baixo, temporariamente, e criar condições por cima das marilhas, com umas coisas bonitas, até com plantas e por aí fora, para ver, porque aquilo anda ali muito devagar, e a terra começa aqui para dentro, vai sempre aluindo, a água quase que nem anda, isto fica meio estagnada. E era possível ver-se o fundo do riacho com pedra, e um dia que fosse necessário limpar a parte de cima, fechava-se em cima e a água corria pelas maneiras por baixo, tanto de um lado como do outro, que ele vai fazer aquela situação. É uma ideia que não sei se será possível, mas estou convencido que era possível. Pronto, é só isso. Mais alguém? Posso só uma coisa? Só uma coisa. Não, você não pode. Não, só uma coisa. E já falou, não pode. É sobre o Carriçal, é uma coisa rápida. É coisa bem, mas depois já quero. É a questão da maneira de os 3. Uma sugestão, eu sou o Afonso Silva, tinha verificado nos últimos meses a limpeza piorou em termos da freguesia. Quer no próprio Carriçal, já falaram aqui muitas vezes, eu poucas vezes vou lá, mas aquilo que eu vejo é que mesmo acho que há uma falta de profissionalismo dos próprios profissionais, isto é, eles são capazes de estar ali a mexer, mas vem ali o plástico, o apanho, eu muitas vezes ando aqui a apanhar o lixo, a levá-lo para ali. Mas quer dizer, eles passam com os carrinhos e não é nada com eles. O problema não está em causa se ganham muito, se ganham pouco. Trata-se é de haver, pelo menos, quem vistorie, quem faça estas verificações. Porque, embora aqui nesta rua, e digo assim, se isto é a rua principal, quer dizer, eu imagino nos arredores, deve ser uma desgraça, que eu não ando a verificar a freguesia. Se eles aqui passam, o Presidente da Junta passa aqui todos os dias e pá, o lixo, quer dizer, ao bocadinho falaram no Instituto da CUF, eu esta semana fui lá 2 vezes, os caixotes de lixo estão todos espalhados pelo chão, aquilo é uma vergonha, eu não sei como é que é possível dizer que passa ali alguém a fazer a limpeza, quer dizer, eu fico admirado porque não deve haver ninguém aqui a fiscalizar coisa nenhuma, e portanto isto é em termos de eficiência da parte da limpeza, é isso que eu tinha a sugerir. Mais alguém? Espera isso. Beijo. Posso fechar? Do Sr. Almeida. É só a questão do Carriçal, que é um problema que se debate aqui todas as vezes que há sempre eles.
e a dificuldade é de manutenção em particular, mas mais... Disse há bocado, posso admitir que não sei o que é que vai acontecer, porque não tenho nenhuma sensibilidade para o assunto. Quanto às certificações, também já respondi, não sei quem é aquilo é, estou a ver quem é aquilo é. Não é fácil. Porque o mais provável é que daquilo não ser de ninguém. Se não for de ninguém, é nosso. É de Nosso fogo. público. É de fogo. Sim, mas é preciso nós tratarmos. E até se for para fazer um contrato jurídico com alguém, temos que tratar. E, portanto, estamos a ver nas duas vertentes. Que é para saber o que é possível lá fazer, que é para saber a quem pertence aquilo. Está a ver? Só vou ter decisões quando tiver a certeza. Quanto à limpeza, deixa-me dizer uma coisa, que eu também sou cidadão, além de Presidente da Câmara. E tirando alguns sítios, onde acontece, como por exemplo, acontece ali na antiga feira, ou até acontece, eu sinceramente acho que o nosso Conselho, mas é uma opinião minha, está muito razoável, para o que eu vejo, para o que eu conheço, para o que eu ando, não quer dizer que todos os dias a gente não tenha que resolver problemas. Não sei se dizer, basta eu largar o jornal, para onde agora o jornal ficar em péssimas condições. O jornal, nós temos que ter outros atos civis. Não podemos continuar a desculpabilizar o nosso vizinho, o nosso amigo, que é alguém que nos provou uma despesa apenas com esta coisa de que a Câmara de Câmara, porque eu já disse que a Câmara não existe, existe são os cidadãos. Quando as pessoas têm a Câmara, como somos nós? Eu estou lá a tomar conta disto. Um dia estará lá outro. Mas a Câmara somos todos nós. E, portanto, quando a gente acha que o coletivo é que tem que pagar, eu não acho. Temos que fazer também aí uma pedagogia maior que eu faço. Também uma forma de dizer, não é possível manilhas no capital. É uma coisa, um exercício caro, não faz sentido, quer dizer, é uma obra quase. O custo-benefício daquilo seria praticamente possível. Claro, tem que ter uma manutenção de cuidado. E aqui eu respondo já a pergunta de Paulo Xavier, não tem problema nenhum em pegar a junta de freguesia. Os jardins, há outros juntas de freguesia que têm cuidado da manutenção dos jardins. E até, devo dizer, que teria se evitado o mau aspecto de alguns jardins se fosse ajudado na conta deles. Eu não poder agora as mais juntas, por causa da lei dos compromissos. Felizmente, as juntas mantêm os jardins e os jardins impecáveis. Continuam a trabalhar agora. Porquê é que a Junta de Senhor não fez essa opção? Porque não fazia sentido, vamos ser sérios, numa altura em que estamos a falar de distinguir freguesias, sem ver o fundo ao baixo, isto é, sem perceber o que é que vai estar aqui em vigor daqui a um ano, fazer esta opção. Porque eu acho que, no momento em que estiver tudo planificado, pois eu acho que a Junta de Freguesia da Senhora da Hora pode, se quiser, tratar dos jardins. Porquê é que a Junta da Senhora da Hora não trata ela dos jardins? Porque quando a gente fez o contrato, havia os 3% de junta que eram os doutores. E os doutores querem que a Câmara trabalhe e chegaram a Câmara e dizer, havia outros que eram os operários. E os operários ficaram nos jardins. Os doutores não pensam. Peço desculpa, fiquei uma piada. Mas não vejo inconveniente nenhum, pelo contrário, como digo, a Câmara, há várias juntas de patrocínios que tratam lá os jardins. E a Câmara limita, mesmo espaços, por exemplo, sei lá, nós entregamos agora o Parque das Varas. Não vejo inconveniente nenhum da gente entregar a manutenção, é uma questão de acordo, de ver, e é uma questão de acordo. É porque vamos ser francos, este tipo de espaços são espaços para a comunidade. A intervenção, eu acho que o papel é esta gestão de proximidade. O espaço público, da festa, da pequena festa popular, esse é o espaço de intervenção próprio da Junta. Não sei se me dizem, é claro, se for um grande parque público, pode ser, pode não ser, mas estes espaços, assim, de acordo. A abertura tem pronto desenho. Tem toda a razão, tem pronto desenho, para a aquela coisa porque é o constante esfregado de lugar com o indicador. Mal houver oportunidades, e devo dizer que não entra nesta. Há aqui um conjunto de obras, mas eu acho que no próximo plano de atividades pode entrar para quando houver capacidade para ir buscar dinheiro ao banco, a gente fazer. E como vai haver capacidade para ir buscar dinheiro ao banco, a gente meter a ruptura. Tirar o paralelo em grau. A opção de pôr aqui paralela porque ainda me recordo na altura, fui eu que discuti com o arquiteto
passo a passo os sítios e o desenho do método, ou precisa ficaram em algo, ou precisa ficaram em paralelo, de acordo com aquilo que o arquiteto, que foi o Souto Moura, que foi propriamente um arquiteto fazer por casa, e o Alcino Soutinho, aqui na parte nacional. Não, aqui foi o Bernardo Tábua, considerou aqui, isto ficava melhor assim. A gente agora pode gostar mais, mas ficava melhor assim por ser a natureza urbana, digamos assim, melhor da hora. Eu devo dizer que gosto muito da natureza social, assim, eu gosto muito da superfície aqui na Senhora do Ar. E digo-vos porquê. Porque o método de superfície aqui da Senhora do Ar trouxe uma identidade e uma qualidade ao espaço que de outra forma não tinha, porque eu recordo-me bem que estava, e vocês lembram-se da Avenida da República em Matosinhos? Lembram-se? Antes da entrada do método, tinha lá uma coisa que nunca ninguém sabia muito bem para que era. A última intervenção a sério tinha sido do meu mandatário, Manuel Dias da Fonseca, que tinha posto lá uns banquinhos e uma espécie de floreiras, uns banquinhos, que nunca ninguém se sentou lá. Por quem é que se senta no sítio que é bordejado por carros a passar de lado público? E, portanto, aquele espaço não tem a dimensão para ser as rampas de Barcelona. Nem a dimensão das escolheiras, porque as rampas existem porque são muitos milhões. Porque não é só uma questão de rampas, é porque são muitos milhões. Não tem dimensão, não tem escala. E, portanto, eu quero dizer que é muito difícil aquele dizer sempre um espaço característico feio. Faço-me entender assim, com aquela dignidade. E em termos de segurança é fantástico. Que a passagem do método é a melhor garantia de segurança que está no todo do norte. Agora, o médico deixou muitas coisas por fazer. E eu acho que há aqui várias pessoas que falaram disso. Uma delas é ali o retorno a Fundo do Cuco. Que é uma vergonha. Já diz está feito. Já diz está feito há muito tempo. A razão pela qual não se fez ali o retorno a Fundo do Cuco, logo à nascença, é porque não se sabia muito bem, naquela época, como é que ia ser a inversão da linha para a Maia. E a partir do momento em que se definiu que a linha para a Maia ia ter aquela configuração, logo se percebeu que se podia fazer um sistema não de viaduto, mas uma rotunda como existia nos outros com semáforos, não tem problema nenhum. Põe-se lá um semáforo, só que o Metro nunca fez. Está em falta connosco. Aliás, até eu que um dia destes sou eu que lidero, se isto continuar assim, sou eu que lidero uma paragem do metro, a gente manter-se todos à frente da linha do metro, até que alguém da administração diz, não, é que ainda por cima que vocês sabem, a área metropolitana do Porto, o Sr. Dr. Rio, competente como foi na circunvalação, trata-se de retirar ou de fazer com que ele tenha uma maioria larguíssima metropolitana, mas não deixe de estar presente na administração do metro. E, portanto, vamos ter que usar os meios. Eu vou dizer uma coisa, um dia destes, sinceramente, um dia destes, eu vou sugerir à população para fazer um corte de estrada no metro, que é para o médico honra. Não deixar passar isso, enquanto o médico não se comprometer a honrar os compromissos que tem com os vizinhos, porque nunca mais. Ouça, a maior vergonha do médico, eu vou dizer qual é, não é aqui na Senhora da Hora, vocês vão abrir o cabelo. Está lá aquilo que era o protótipo da Paula. O protótipo da Paula nunca foi construído, porque depois de terem feito a obra de cabelo, fizeram-se esquecidos no momento em que perceberam outras coisas que não vale a pena. E a estação que abriga, e aquilo que abriga hoje os cidadãos que se querem servir do método, é a porcaria da Paula e a porcaria do protótipo. Uma vergonha. Está assim há 10 anos. E agora, quem lá está até pensa que aquilo é a estação da Senhora da Ordem, a estação da Rua de Cabelo. Não. Aquilo é a porcaria da experiência que o método fez para saber se havia Paula ou não havia Paula na Rua de Cabelo. O que é que Matosinhos... Bom, eu não quero dizer que nós tivemos alguém na administração que não devia ter estado durante uma parte do mandato anterior e que a partir daí, não quero agora mais comentar, a não ser dizer e mais, também já tenho dito isso muitas vezes, comunicação social, certo? Porque há coisas que eu digo que eu posso ter a demissão do ministro, mas as comissões todas estão lá comigo. Se eu disser mal de alguns personagens, não parece cá ninguém. Não sei porquê, deve ser o Ministério da Estado de si. A memória tem toda a razão, não conta a participação. Eu sempre fiz este tipo de contos, este tipo de debates, aliás, nós não nos encontramos nestas coisas, eu não posso fazê-los todos os dias, mas é com alguma frequência. Aliás, o meu único desgosto nesta matéria é ouvir
neste caso da estação do metro, no caso do retorno da Fonte Pública, ouvi sempre a mesma coisa e dizer sempre a mesma coisa. Qualquer dia, é por isso que eu acho que qualquer dia temos que fazer uma coisa diferente, para ver se alguém repara naquilo que a gente vai fazer. Quanto ao cemitério, agora é que eu vou acabar por aqui com uma coisa que é uma provocação. A SONAI quer ampliar o novo shopping. A SONAI quer ampliar o novo shopping. Fez uma proposta à Câmara. Peço desculpa, a SONAI quer ampliar o novo shopping. E quer fazer, resolver um problema para cá urbanístico, que é aquela frente sul, que é mais feia. Quer construir ali, em cima do parque de estacionamento. Meio evidente, para construir em cima do parque de estacionamento, o parque de estacionamento tem que passar a ser privado da Câmara, para que a Câmara lhe venda. E esta pretensão, eu tenho que dar uma resposta, certo? Não posso ficar apenas a dizer aqui umas coisas, tenho que dizer que sim ou não. E ele disse, na altura, o meu interlocutor, o meu deputado, mas eu não por este problema às pessoas e a mim próprio, tem que ter qualquer coisa que seja assim, uma coisa indiscutível. É uma coisa que é indiscutível, é que aquele terreno ali, em frente ao cemitério, o único sítio onde nós podemos ampliar o cemitério é deles. E é uma das moedas de troca possíveis para, portanto, se fazer. Ou isso, ou a gente expropriar uma coisa que não tem valor no mercado, zero, mas pelo qual a gente irá pagar uma coisa nada. Claro, se eu negociar com a SONAI nestes termos, vou ver muitas das pessoas que estão preocupadas, e bem, legitimamente, com a ampliação do cemitério, a comentar o negócio, não sei se Presidente. Agora, o Presidente da Câmara tem que perceber, para mim, é muito importante a ampliação do cemitério, você tem toda a razão. O único terreno onde a gente pode ampliar o cemitério, não sei quem é que fez aquela organização, imagine-se, já encontrei aquilo assim. Temos um cemitério que está completamente lotado, é verdade? Qualquer dia temos que pôr rechauinho no cemitério, de uma outra forma, ou então aproveitar que o cemitério de Seirinho também já está, digamos, apertado. Há uma única alternativa. Eventualmente, arranjar terreno. Mas terreno aonde? Fazer um cemitério aonde? Eu conheço bem a senhora da hora. Fazer um cemitério aonde?